Boa noite. Se você pensa que os jogos eletrônicos são apenas uma diversão infantil, esqueça. Desde o primeiro joguinho inventado em 1961 por um americano fã de ficção científica até os sofisticados games da atualidade, o que assistimos é o fortalecimento quase sem limites de uma fabulosa indústria de cultura e entretenimento. Para se ter uma ideia, só na América do Norte o setor deve faturar este ano 18 bilhões de dólares entre vendas de games e consoles. O videogame nasce como entretenimento, tem ligações com a televisão, a engenharia, a computação e cada vez mais flerta com a comunicação. Inseridos na cultura pop e avançados na técnica, no roteiro e na trilha sonora, os games já são considerados arte e comparados a Hollywood. Aliás, a indústria dos games já ultrapassou o faturamento da indústria cinematográfica e pode passar em breve a fonográfica. Afinal, os games estão construindo uma nova linguagem comunicativa. Como se pode explicar a influência dos games em áreas tão diversas como o cinema, a música, a moda? As áreas tradicionais da comunicação, como a publicidade, estão interagindo bem com esta nova mídia? A indústria e a cultura dos games, este é o tema desta noite do Rede Mídia. O Código Brasileiro de Telecomunicações, CBT, completou 45 anos. É um raro exemplo de consenso em um setor marcado por pouca propensão a mudanças legais. O CBT é fruto de um acordo entre empresários de telefonia e de radiodifusão, costurado desde 1953. O descontentamento do presidente João Goulart com o documento e sua intenção de dar ao Poder Executivo maior poder de intervenção no setor foi manifestada em 52 vetos, derrubados um a um pelo Congresso Nacional em votação nominal histórica. 4 décadas e meia depois de sua promulgação, ainda vige cerca de 1/3 do documento e de suas alterações, no que se refere à radiodifusão e às sanções. Estatizados e depois privatizados, serviços de telefonia e de transmissão de dados foram regulamentados pela Lei Geral de Telecomunicações de 1997. Já estão acontecendo as exposições fotográficas da primeira turma do projeto Clique Vida, que ensina a arte de fotografia para as crianças do Morro do Papagaio, região centro-sul da capital mineira. O projeto existe desde novembro de 2006 e já ensinou mais de 250 crianças e adolescentes de 6 escolas municipais de BH. Mais informações pelo site www.cliquevida.org. Veja agora outros assuntos de nossa coluna. Anote. Dia 15 acontece em São Paulo o primeiro XNA Game Fest Brasil. O evento vai reunir toda a comunidade de criadores e estudantes de games para discussões e palestras. Para participar é necessário se cadastrar no site gamefestbrasil.net. As inscrições são gratuitas. Vem aí SB Games 2007, simpósio mais importante de pesquisa e desenvolvimento de videogames na América Latina. O evento será na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Inscrições pelo site unicinos.br. Informações pelo telefone 51-3591-1122. Games, um mercado cada vez mais lucrativo que começa a vestir as cores verde e amarelo. Se lá fora a indústria dos jogos eletrônicos já bateu em faturamento a indústria cinematográfica, por aqui o setor, embora iniciante, começa a dar frutos. Veja esta reportagem de Simone Pio. Bruno é estudante de engenharia. Nas horas de folga gosta de jogos eletrônicos. Tem sempre uma variedade grande de cenários, de sons, de efeitos gráficos, uma imprevisibilidade, então torna o jogo muito completo. Os jogos digitais são uma mania no mundo todo, cada vez mais avançados tecnicamente, com visual, roteiro e trilha sonora, movimentam uma indústria milionária. O mercado mundial deve faturar este ano cerca de 50 bilhões de dólares. Isso é muito mais do que a indústria cinematográfica e a fonográfica vão lucrar juntas. E o uso dos jogos é diversificado nas empresas, em treinamentos, na educação, para a divulgação de produtos e serviços e no que mais atrai os consumidores: entretenimento. Graças aos jogos para lazer, que este outro Bruno ficou em segundo lugar num concurso da Microsoft.
Formado em ciência da computação e mestre em computação gráfica, ele, aos 22 anos, é um desenvolvedor de games experiente. Toda a tecnologia que tem nele, fomos nós mesmos que desenvolvemos, os cenários, os modelos, não tem nada terceirizado no jogo assim. Bruno acha que o mercado brasileiro cresceu muito nos últimos anos. É claro que nós ainda temos uma concorrência muito grande de fora, como dos Estados Unidos, de onde vem grandes jogos. Mas eu acho que tem várias universidades aqui que estão oferecendo curso de jogos agora, estão qualificando as pessoas para desenvolver os jogos. Então eu acho que é uma área que tende a estar crescendo cada vez mais e no futuro estaria aparecendo grandes jogos brasileiros também, desenvolvidos aqui. Segundo a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, existem 40 empresas especializadas no país e mais de 30 jogos foram lançados nos últimos 2 anos. Para este especialista, os números são modestos em relação a outros países porque o mercado consumidor no Brasil é prejudicado pelo alto preço dos consoles. Só a classe média alta que pode adquirir essas coisas, isso não está ao alcance da população como um todo. Isso prejudica a difusão dos jogos como um todo. Restam esses jogos em telefones celulares e os jogos que você joga em PC. Ele lembra que se o mercado consumidor cresce pouco, as empresas produtoras também encontram dificuldade para crescer. É possível melhorar, sim. Há umas poucas coisas que poderiam melhorar muito o ambiente de negócios para a produção de jogos no Brasil. Uma delas é, por exemplo, o excesso de impostos na importação desses consoles. A outra coisa é na produção de conteúdo. A produção de jogos digitais, ela inclui toda a cadeia produtiva do cinema e do audiovisual e mais um pouco de informática e de animação. Então, eu diria que seria muito justo que jogos digitais pudessem usufruir dos incentivos da Lei Rouanet. Jogo digital é cultura, tanto quanto o cinema. E para falarmos mais sobre o assunto, eu converso agora com Bernardo Betônico Martins e com o professor Marcos André Kutova. Bernardo é formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Há 2 anos é sócio-diretor da O2 Games, uma empresa de desenvolvimento de jogos eletrônicos e projetos de tecnologia. Marcos é graduado em Engenharia Elétrica pela UFMG e mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Ele é professor assistente e diretor do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em interação homem-máquina. Atua com hipermídia, jogos digitais e programação de computadores. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Muito bem. Afinal de contas, game é coisa de gente grande, Marcos? Eu acho que sim. A gente tem visto aí que tem muita gente de peso, muita gente que já trabalhava em outras áreas, agora caminhando para a indústria dos games. Né? Então, professores como o professor Ivan, que são mais... não são da geração que era menino quando os games surgiram, já estão acreditando no potencial dessa área. Perfeito.